A deputada federal Coronel Fernanda, do PL, e a senadora Damares Alves, do Republicanos, protocolaram nesta segunda-feira o requerimento de criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o Esquema Nacional de Descontos Associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. O requerimento foi protocolado com as assinaturas de 36 senadores e 223 deputados federais. Para que um pedido de criação de CPMI seja apresentado, precisa de apoio de pelo menos 27 senadores e 171 deputados. Agora, para que a chamada CPMI do roubo dos aposentados seja criada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, precisa fazer a leitura do pedido durante sessão conjunta do Congresso Nacional. A próxima está prevista para o dia 27 de maio. E quem fala justamente sobre isso é a senadora Damares Alves. Vamos ouvi-la. Olha, o governo está reagindo à criação de uma CPMI, dizendo que a Polícia Federal já está investigando, que a CGU já está investigando. Mas entendam que o nosso papel como parlamentar é também investigar, é acompanhar o que acontece com a verba pública, com o dinheiro público. Então, nós nos sentimos legítimos para participar desta investigação. Não importa que a Polícia Federal esteja investigando, nós, como parlamento, temos que cumprir a nossa obrigação de fiscalização. E tem mais, é por meio do parlamento que o povo pode acompanhar as audiências públicas, as reuniões, a leitura dos documentos. Quando uma investigação está só dentro de uma delegacia, o povo não tem acesso a informações. Mas uma CPMI, ela é transmitida ao vivo. As reuniões são transparentes. E este caso mexeu com o coração de todos os brasileiros. Todos os brasileiros querem acompanhar essa investigação. E a forma legítima, mais transparente, é por meio do Poder Legislativo. É nossa atribuição, temos o direito e a motivação de investigar. Lima, muito boa tarde nessa terça-feira. Eu já pergunto, essa CPMI vai sair do papel ou não vai? Essa é uma boa pergunta. Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui em O Antagonista e também pelo canal BMC News. Olha, Inácio, há uma operação abafa contra essa CPMI. Qual é essa operação abafa? Integrantes do Palácio do Planalto, eles sabem que o poder dessa CPMI digamos que a CPI ela tem uma possibilidade de gerar uma crise para o Lula imensa. Então, por isso, a ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, já tem trabalhado aqui nos bastidores para tentar abafar ao máximo essa CPMI. Davi Alcolumbre já deu todos os sinais de que ele é contra, aliado do Palácio do Planalto. O Davi Alcolumbre ele não quer saber de nenhuma investigação, até para não macular a imagem do presidente Lula. A oposição sabe disso, tem conhecimento desse xadrez. Por isso, olha que curioso, a oposição já cogita acionar o próprio Supremo Tribunal Federal para tirar a CPMI do papel. Como assim? Explico a vocês em detalhes. A questão é a seguinte, vocês lembram da CPI, a CPMI da Covid? Naquele momento também havia um movimento, né, do Rodrigo Pacheco de ser contra aquela investigação. E aí, o senador Alessandro Vieira e as pessoas que de fato queriam, Randolfo Rodrigues, as pessoas que de fato queriam a investigação naquele momento, acionaram o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o STF, numa canetada, determinou a que Rodrigo Pacheco lesse o relatório e aí a CPMI teve seguimento. A oposição acredita que vai ter que adotar esse mesmo caminho, acionar o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo obrigue o Davi Alcolumbre a ler o relatório durante uma sessão do Congresso. O movimento do Davi Alcolumbre, nesse primeiro momento, é fazer o seguinte, olha, eu vou alongar
eu vou adiar ao máximo a próxima sessão do Congresso para ganhar tempo, até que o assunto esfrie. A questão é que a oposição ela não quer que esse assunto esfrie, porque é como disse a senadora no vídeo, é um assunto que afeta todos os brasileiros, afeta os aposentados, afeta meu pai, a sua mãe. Então, é um assunto absolutamente urgente. E aí, amigo, a questão é a seguinte, a batata com certeza vai para o colo do Supremo Tribunal Federal, e aí, meu caro Inácio e meu amigo Rodolfo, a questão é a seguinte, será que o Supremo vai ter 2 pesos e 2 medidas? Libera para a CPMI da Covid, mas não libera para a CPMI do roubo dos aposentados? Essa vai ser a grande pergunta nas próximas semanas. E outra coisa que a gente tem que pensar, perguntar também é o seguinte, a gente tem acompanhado que o Lula está um pouco desgastado com o Davi Alcolumbre, por conta até do que a gente tinha falado ontem, no meio-dia, sobre essas negociações de que ele, agora Alcolumbre vai talvez pedir alguma coisa para não ir para frente com essa proposta de anistia. Será que à luz disso também podemos ter uma surpresa do Davi Alcolumbre indo adiante com essa CPMI, Rodolfo? Acontecer, porque tudo depende, boa tarde a todos, tudo depende da condição política que se estabelece. E foi bom o Wilson lembrar essa história da CPI da Covid, porque tinha, e aí a gente lembra, né, sempre que esse mundo político de Brasília está sempre dando voltas. Naquela época, o Rodrigo Pacheco era o governo Bolsonaro. Quem estava sendo protegido ali era o governo do Bolsonaro. Agora quem está sendo protegido é o governo do Lula. Eu digo protegido nessa perspectiva de evitar uma comissão parlamentar de inquérito que sempre é muito desgastante para o governo que é o responsável pela questão que está sendo deliberada ali, ou investigada pela CPI. No caso, seria uma CPMI. Pelo jeito que as coisas estão no Supremo Tribunal Federal, e aí foi bom o Wilson lembrar disso, porque o Supremo interveio ali na CPI da Covid, eu não apostaria que o Supremo forçaria o Senado a instalar essa CPMI, da forma como as coisas estão. Seria, de fato, uma mudança de perspectiva. Por quê? Porque o Supremo não tem tomado nenhuma decisão recentemente desfavorável ao governo Lula. A gente pode analisar que é coincidência, ou a gente pode desconfiar, que é como está instalado, inclusive no Congresso Nacional, a desconfiança em relação à questão das emendas parlamentares, de que alguns ministros, entre eles um especificamente, que foi indicado pelo Lula e do qual a gente vai falar um pouquinho ainda nesse programa um pouco mais, que ele atuou com um timing perfeito para o governo Lula na questão das emendas parlamentares no final do ano passado. As emendas estavam bloqueadas, foram desbloqueadas exatamente quando o governo Lula precisava aprovar o pacote de corte de gastos, o orçamento, e assim que tudo foi aprovado, mais emendas foram bloqueadas. Algumas emendas, parte delas voltou a ser bloqueada. Exatamente naquele espaço de tempo em que o governo Lula precisava das emendas para aprovar o que precisava aprovar no Congresso Nacional. Então, desde então, se instalou essa desconfiança no Congresso Nacional de que tem um ministro especificamente no Supremo hoje que atua em parceria com o governo federal. Essa é mais uma questão que, se for decidida a favor do governo Lula, vai aumentar a desconfiança sobre isso. Se for contra o governo Lula e essa CPI for instalada, e essa CPI tem sim muito potencial para machucar muito o governo Lula, assim como a CPI da Covid machucou muito o governo Bolsonaro, aí essa desconfiança pode começar a se dissipar um pouquinho. Quem viver, verá. Tem um detalhe, Rodolfo. Diga lá, Wilson. Só 2 pontos que eu acho que, só para a gente ter uma ideia e para a gente mensurar o tamanho do pepino, né, o tamanho do abacaxi para o governo Lula. A questão é a seguinte, durante a CPI da Covid, o Bolsonaro, naquele momento, ele mantinha um discurso anticorrupção muito forte, naquele primeiro momento, apesar dos movimentos dele contrários. Ok. Só que foi naquele momento que pesou a narrativa do ex-presidente de ser ladrão de vacina. E isso afetou, de fato, a popularidade do ex-presidente naquele momento. Então, a gente está falando de narrativa. A gente está falando de um controle de narrativa que a oposição vai querer fazer ao longo de uma CPMI, de colocar a pecha, de colocar o apelido do ex-presidente de ladrão de aposentado. E isso, imagina a situação, se a CPMI sai, por exemplo, estamos agora em maio, no final de maio, começa a investigação em junho, essa investigação ela vai perdurar todo o segundo semestre. Imagina a situação, quer dizer, o governo Lula vai ter muito pouco tempo para se recuperar de uma imagem de ladrão de aposentadoria,
Então, assim, é algo que a gente precisa olhar com muita calma. E só para fechar, sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, naquele momento o STF argumentou que era uma questão, né, urgente. Só que é o seguinte, meu caro Inácio, quando se trata de assuntos do Congresso Nacional, o STF sempre pode sair pela tangente dizendo não, essa é uma questão interna corporis. Vamos ver se eles tiram essa carta da manga dessa vez ou não.